Shabat, muito obrigado por estar conosco esta noite. Muito obrigado por me receberem aqui. Então, há muito que quero te perguntar sobre Gaza e o Hamas, mas não podemos deixar de começar pelo tema quente, literalmente, que são as negociações em andamento entre os Estados Unidos e o Irã. Agora, como um negociador experiente que já lidou com alguns dos terroristas mais violentos e cínicos que esta região tem a oferecer, como você está vendo a forma como os Estados Unidos estão conduzindo as conversas com o Irã? As mensagens contraditórias de Trump estão ajudando ou prejudicando a posição dos Estados Unidos? Bem, eu acho que, você sabe, os Estados Unidos, é claro, dependem de uma forma muito específica de conduzir negociações na era Trump, como eu costumo chamar. Trump, você sabe, ele usa um certo jeito que mistura incerteza, mistura com ambiguidade e, claro, conta com a força dos Estados Unidos como a maior potência do universo e o exército mais poderoso. E, aliás, ele também estava disposto, e vimos isso durante esta guerra, que ele estava disposto a deixar o exército realmente fazer o que quisesse sobre o espaço aéreo do Irã para atacar com Israel, etc., coisa que ex-presidentes não fizeram. Então, nesse aspecto, ele usa seu poder de barganha e mostra suas capacidades. Ao mesmo tempo, essa técnica de Trump, você sabe, em relação à negociação, pode ser útil às vezes para o mundo ocidental, porque vimos isso, sabe, com as negociações de tarifas que ele conduziu, até mesmo com a Groenlândia, se você quiser levar para esse lado. Então, às vezes, em questões ocidentais, isso funciona, porque aos olhos do Ocidente, vemos a negociação de maneiras diferentes. Pensamos em relógios, em medir o progresso e em prazos e assim por diante. Então, usamos isso de uma forma muito preto no branco. Ganhamos ou perdemos o campo de batalha. Quando você enfrenta uma contraparte como o Irã, a vantagem deles é o tempo. Você precisa estar totalmente ciente do que vai encontrar na negociação e saber disso antes mesmo de ir para o campo de batalha. Isso sabe, assim como fazemos, por exemplo, esses jogos de guerra, pensando no que vai acontecer depois e depois do depois, é para isso que você precisa se preparar em uma negociação. E eu acho que há um certo equívoco na compreensão do que o que é o Irã, o que é a resistência islâmica. Métodos que enfatizam coisas diferentes: paciência, resistência, postura firme e desgaste. Esse é o mesmo Irã que teve uma guerra de 8 anos com o Iraque nos anos 80, no século passado. É importante entender com quem você lida para planejar melhor seus passos na negociação. Você está dizendo que Trump entrou na guerra despreparado? Entendido. Acho que nesse caso eles tentaram repetir o modelo de outras negociações. E eles pensaram, por exemplo, que a negociação bem-sucedida, por exemplo, com o Hamas, que o enviado Witkoff conduziu com Jared Kushner, foi bem-sucedida. E aqui conseguimos trazer todos os reféns de volta. Não é? Você não pode pensar que essa é a mesma situação com o Irã. E se você cometer esses erros, sabe, de pensar que o que funciona lá vai funcionar em outro cenário, isso pode ser, às vezes, um grande erro. E eu acho que é isso que vemos, por isso vemos que a cada dia acontece uma coisa diferente. Anteontem parecia paz no mundo todo e hoje talvez seja a Terceira Guerra Mundial. Então eu acho que esse é o tipo de coisa que precisamos entender. O Irã está ganhando tempo. Para eles, sobreviver a essa guerra, ainda de pé, e eles ainda estão de pé, já é uma espécie de vitória. Então, você nos leva à posição do Irã nas negociações. Agora, veja, de uma guerra sobre seu programa nuclear e de mísseis balísticos, o Irã conseguiu importar questões externas, como o Estreito de Hormuz, ou até mesmo os ataques de Israel no Líbano, como alavancas de pressão sobre os Estados Unidos nas negociações. Agora, não posso deixar de lembrar de uma frase que Trump cunhou em seu primeiro mandato, quando disse, abre aspas, o Irã nunca venceu uma guerra, mas nunca perdeu uma negociação. Então, é isso que estamos vendo agora? O Irã está vencendo na mesa de negociações? Sim, de certa forma, o Irã está vencendo nas negociações. Vou explicar. Além disso, o Irã age de forma muito inteligente.
Os ataques que você mencionou, por exemplo, sobre os países do Golfo, não é um erro o que ela está fazendo, porque a pressão que exerce sobre esses países tem vários objetivos. Primeiramente, sim, para fazer com que eles pressionem os americanos, por favor, parem a guerra. Em segundo lugar, para fazê-los repensar. Vocês achavam que ao terem presença americana em bases no seu território, etc., isso lhes daria algum tipo de escudo? Protegeria vocês de qualquer dano? Não. Vocês deveriam repensar sua diplomacia, sua estratégia, porque isso também pode ser como um fardo no pescoço. Vocês também podem ver isso, por exemplo, com Oman, que era o mediador antes da guerra. E veja o que está acontecendo nas últimas semanas, quando Oman está se aproximando cada vez mais do Irã, porque está calculando os passos e acha que sairá vencedora dessa guerra. E a última coisa que quero dizer, você mencionou o Líbano. Sim, isso é meio que, você sabe, uma situação tensa, uma nova situação. Como se eles quisessem combinar todos os grupos aliados e mostrar que, se você atacar Beirute, vai receber mísseis do Irã. Isso não acontecia antes e é uma grande escalada. Chegar a um memorando de entendimento para encerrar a guerra, que é o que está em debate agora. Isso é melhor para o Irã ou é melhor continuar mantendo esse nível atual de tensões? O que é melhor para o Irã? Um acordo ou a situação atual? Depende do acordo, porque acho que o Irã tenta deixar claro para o mundo, especialmente para americanos e israelenses, que estamos dispostos a lutar pelo tempo que for preciso. Vocês mataram vários dos nossos líderes. Vocês e nós, junto com os americanos, prejudicamos gravemente a infraestrutura do Irã, causando grandes danos econômicos ao país. Eles dizem que ainda conseguimos ficar de pé. E é isso que afirmam, o caminho e os valores da resistência islâmica. Se você não entende os valores fundamentais, está enganado na negociação. E nós vemos isso, aliás, a mesma coisa de uma forma um pouco diferente com o Irã, com o Hezbollah no Líbano, com o Hamas em Gaza e até mesmo com os Houthis no Iêmen. Cada um é um ator e jogador diferente em uma arena distinta. Então ele está se adaptando ao cenário. Mas para cada um deles, para ele sobreviver, já é uma vitória. Olha, o Irã disse que protegeria todos os seus grupos aliados, que protegeria ou atacaria Israel se Israel atacasse Beirute. Depois, estendeu isso para todo o Líbano. Depois, também incluiu Gaza. E agora, voltamos apenas para Beirute. Acho que os iranianos também têm dificuldade em encontrar uma mensagem para tentar salvar sua rede de grupos aliados em colapso. Mas se estamos falando sobre o que o presidente Trump e os Estados Unidos como um todo precisam fazer agora, com o Irã ganhando tempo e, aparentemente, o tempo estando ao lado deles, o que os Estados Unidos deveriam fazer neste momento? Acho que duas coisas são importantes. Primeiro, é preciso quebrar essa nova equação de dissuasão que os iranianos tentam impor, como no Líbano. Quando dizem, se atacarem Beirute, atacamos vocês, a resposta deve ser explicada com bombardeios. Me desculpe dizer, mas às vezes essa é a única solução. Que você não se deixe intimidar por ameaças assim e precisa mostrar a eles que essa equação não entra em cogitação. Não estou disposto a aceitar isso. Desculpe. E em segundo lugar, e talvez seja um problema maior, você precisa entender se o tempo é o trunfo e a vantagem deles. Então você tem que jogar com as mesmas cartas. Você quer tempo? Eu vou manter o bloqueio no Estreito de Hormuz. Vou manter o isolamento. Vou continuar prejudicando você economicamente e na infraestrutura. Então o tempo não está a seu favor. Essa é a única coisa. Você precisa jogar com as cartas que o outro lado vê como um trunfo e mostrar para ele que você pode prejudicá-lo. Mas veja, o Irã já impôs essa nova equação a Israel. Porque, por exemplo, se o Hezbollah atacar o norte de Israel amanhã, daqui a uma semana ou daqui a um mês, Israel elevou muito a aposta e vai ter que responder com um ataque em Beirute. O Irã vai atacar Israel e Israel vai retaliar contra o Irã. Mas essa resposta será limitada, porque Trump está pressionando Netanyahu para limitar o alcance dos ataques israelenses ao Irã. E essa dinâmica é algo que o Irã pode suportar, porque os ataques israelenses são limitados. Então, como você quebra esse ciclo? Porque para o Irã, ele pode continuar. E aí, o que fará? Em qualquer momento que decidir, o Irã vai ordenar ao Hezbollah que ataque Israel, desfazendo essa dinâmica.
mas isso vai pressionar Trump na mesa de negociações. Sim, a única coisa, sim, como você disse, antes de tudo, sim, é um grande problema. Não estou dizendo que não é. O que estou dizendo é que se trata de convencer o presidente Trump e fazê-lo entender que se você obedecer ao que eles tentam impor, como dissemos, equações e novas equações, você vai perder de qualquer jeito. Então você tem que deixar claro, explicar com muito mais força, além de bloqueio, etc., que você não está disposto a aceitar isso, mesmo que o custo que você pague seja alto no curto prazo, mas você tem que pensar no longo prazo. E mais uma coisa, sabe, em negociação, tem um termo que usamos com muita frequência quando vamos negociar, que é o BATNA. Tipo, qual é a sua melhor alternativa a um acordo negociado? Isso é algo muito poderoso que nós, negociadores, procuramos. Agora, os iranianos consideram a alternativa muito melhor do que aceitar o acordo. Você precisa fazê-los entender, como disse, com uma abordagem mais ampla para seguir prejudicando-os, inclusive na infraestrutura. Antes, você estava bem limitado no que prejudicava. Com o bloqueio, com o isolamento, com as sanções econômicas também, tudo junto, como um pacote que você diz que está disposto a manter pelo tempo que for necessário, mesmo que haja alguma pressão. E eu não estou, sabe, como eu disse, estou totalmente ciente da pressão que até o presidente Trump teve em sua própria casa, a eleição em novembro, os 250 anos dos Estados Unidos, o aniversário do país. A inflação de hoje. A inflação de hoje, eu sei, várias variáveis que colocam muita pressão, mas se você quer vencer a longo prazo, tem que estar disposto a pagar um preço no curto prazo.